Muito bem, vamos a mais uma aula. Nesta videoaula nós vamos aprender sobre a função se. Tá? Essa função se é conhecida como função de lógica. Tá ok? Então tá aqui no nosso quadro branco, tá? A função de lógica simples, se. Ela é conhecida como função condicional também, né? Afinal de contas, a partícula se é utilizada quando você quer impor a alguém alguma condição. Tá? Por exemplo, o pai fala para o filho que eu só vou deixar você sair hoje à noite se você estudar. Então isso é uma condição ou então uma lógica, né? Tá? Então aqui está aquela parte que explica o que é sintaxe, que é igual para todas as explicações. E aqui embaixo as sintaxes. Eu tenho a função de lógica simples se, cuja sintaxe é a seguinte: igual, nome da função, ou seja, função se, né? Então, o nome da função, abre parênteses, logo após os parênteses eu uso o parâmetro condição, logo após a condição eu boto um ponto e vírgula, logo após esse ponto e vírgula eu coloco a resposta se a condição for verdadeira. Depois dessa resposta, se a condição for verdadeira, vem outro ponto e vírgula, seguido pela resposta se a condição for falsa. Aí você fala, eu não entendi. Observe este pedaço daqui, veja como é simples de entender. Eu vou até passar ele aqui para baixo. Veja como é simples entender isso daqui. Não tem como você dizer que é difícil, porque é como você faz em casa. É como eu acabei de dar no exemplo, olha só. Igual função se, né? Então, veja. Vou utilizar aquela condição do pai para o filho, né? Se você estudar hoje, ó a condição, né? Se você estudar hoje, então... Veja que esse primeiro ponto e vírgula aqui faz som de então, né? Repetindo, se você estudar hoje, então eu deixo você sair hoje à noite. Né? Por quê? Porque se ele estudou, ele vai sair, ou seja, condição verdadeira. Se não, você não vai sair. Ou seja, se a condição estudar for falsa, ele não vai sair. Tá entendendo? Então, traduzindo isto para o Excel, tá? E utilizando numa planilha que não tem nada a ver com esse exemplo do pai para o filho que eu dei, nós temos este exemplo daqui de como é que ela fica no Excel, no Calc, né? Que é a mesma coisa, tá? A função que você usa no Calc, você usa idêntica no Excel, tá? Continuando. Esta fórmula de exemplo é a que nós vamos aplicar na nossa planilha. No entanto, para que você utilize a função se, é importante que você saiba disso aqui. Os operadores de comparação que são utilizados aqui na condição. Os operadores são os seguintes: o sinal de igual, que significa igual a, o sinal de maior do que, menor do que, tudo junto, tá? Os dois. Significa diferente de. O sinal maior do que significa menor que. O sinal de menor que significa menor que. Um sinal de maior seguido de um sinal de igual significa maior ou igual a. E um sinal de menor seguido de um sinal de igual significa menor ou igual a. Tá? Isso é o que você utiliza aqui. Pois bem, então, vindo aqui para a parte prática, eu tenho uma planilha
que a ideia dela é a seguinte: imagine que a seção de redes precisa fazer um controle da disponibilidade dos links das localidades, tá bom? Porque quando você faz um contrato desse tipo assim, imagine que, tá? Para adequar aqui ao nosso exemplo. Quando você faz um contrato assim, desse tipo de conexão, imagine que no contrato está dizendo que se a disponibilidade for menor do que 92%, tá? For menor que 92%, não é para pagar a conexão daquela localidade, porque caiu muito, ficou muito fora, então não é para pagar. Só é para pagar a conexão quando ela teve mais de 92% de disponibilidade. Traduzindo isso em miúdos, se fosse para usar só 10 horas por mês dela, ela teria que estar ativa mais de 9 horas e algum minuto. Tá? Em 10 horas de total, mais de 9 horas e alguns minutos ela deveria estar disponível. Se cair disso, não é para pagar, tá? Para você se situar. Então, aqui, vamos organizar, tá? Eu quero botar um cabeçalho aqui para deixar minha planilha bonita. Então, eu vou selecionar aqui. Não é obrigatório, tá? Eu vou selecionar aqui e vou apertar em mesclar e centralizar. Quando você mescla, você unifica todas, não é isso? Então, eu mesclei a célula, então vou botar aqui controle de disponibilidade e pagamento. Pronto. Muito bem. Aqui eu quero colocar todas as zonas do nosso estado. Então, começando pela terceira zona, aí tem quarta zona, quinta zona, né? E assim respectivamente. Aí lá tá você pensando o seguinte: poxa, são 36 zonas. Quer dizer, 35 no interior, né? São 35 zonas. Eu vou ter que escrever uma por uma? Lógico que não, tá? Observem que aqui, neste caso em especial, eu tenho uma repetição lógica, ou seja, terceira zona, quarta zona, quinta zona, sexta zona e assim respectivamente. Quando você tiver uma repetição lógica, seriada e ininterrupta, basta que você escreva o primeiro valor, segure aqui na alça de repetição e puxe que ele escreve para você, tá? Vocês podem observar aí que eu estou puxando. Tá aqui até a zona 36, 35, tá aqui. Pronto. Ah, mas a zona 27 não existe, tudo bem. Ela é incorporada lá na central, então eu vou excluir a linha. Pronto. Tá aqui. Aqui, terceira zona, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e assim respectivamente. E não tive o menor trabalho, não é mesmo? Disponibilidade. Então, com base no monitoramento da seção de redes, foi analisado o seguinte, que a terceira zona tinha 92% de disponibilidade, né? A quarta zona teve 98% de disponibilidade, a quinta 97%, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, disponibilidade mínima, né? No nosso exemplo eu disse 92%. Tá aqui. Como eu quero em porcentagem, basta vir aqui na porcentagem e marcar. Aí você fala, ah, ficou 9.200%. É lógico, porque matematicamente isso é multiplicado por 100. Né? Então, que tal 0,92, aqui ele vira 92%, tá? Então, para ficar mais fácil, já que eu sei que aqui vai vir porcentagem, é muito mais fácil eu selecionar logo essa área, como vocês estão vendo aqui, e dizer que aqui vai vir valores em porcentagem. Já marcou? Agora é só escrever, tá? Pronto, vamos chutar aqui valores aleatórios.
nós já vemos, né, visivelmente que a sexta zona eleitoral está com 91%, que já é abaixo, ou seja, aqui já não vai pagar a conexão, né? Bom, continuando, só sair preenchendo aqui os valores. Eu vou dar uma pausa para concluir o preenchimento. Pronto, preenchido aqui toda a disponibilidade. Agora vamos para a parte do efetuar pagamento, que é onde vai entrar a função SI. Como é que a pessoa que não sabe mexer no Calc ou no Excel trabalha numa hora dessa? Ela vai olhar aqui do lado, que está 92%, e vai escrever sim. Vai ver que está 98%, vai escrever sim. 94% sim. 91% não. Aí você fala, ah, mas isso é fácil, eu faço assim. Você faz assim, mas imagine que todo mês você tem que fazer isso, começa a ficar cansativo. Outra coisa, 35 zonas é pouco, imagina quem tem 500. Tá bom? Então, aí porque todo mês muda, sexta zona, o mês que vem pode estar com 98% de disponibilidade. Aqui não vai ser não, vai ser sim. Quer dizer, você acaba errando, né? Você acaba errando. Então não é certo fazer desse jeito. O correto é você usar uma função de lógica aqui. Ah, como é que eu vou saber que é função de lógica? É só o seu próprio raciocínio já te diz qual é a função que você vai usar. Porque olha só, como é que você pensa? Ah, poxa, se aqui a disponibilidade for 92%, olha o que eu falei. Se for, já disse que é função se. Então já revelei a fórmula, que é o maior problema dos usuários do Excel e do Calc. Ele não consegue saber qual é a função que atende à necessidade dele. Então já começa errado por aí, né? Você tem que conhecer o que é que o Calc e o Excel podem te oferecer para aplicar adequadamente. E depois você tem que saber a sintaxe, né? Então nós já sabemos que a função se, lembrando que a sintaxe dela é essa daqui, né? Essa aqui é a função. Então, eu vou fazer o seguinte, até para facilitar para a gente, eu vou copiar isto daqui e vou colar aqui, só para que vocês possam acompanhar, tá? Deixa eu diminuir o tamanho. Deixar aqui, assim bem fácil para a gente. Tá? Pronto. Então agora você acompanha bem. Então vai ser igual nome da função, né? Tá dizendo aqui. Então função se, abre parênteses, depois do parênteses vem a condição. Aí eu vou raciocinar. Bom, qual é a condição para que eu efetue pagamento? A condição para que eu efetue pagamento é que a disponibilidade seja maior ou igual a 92%. Não é? Aqui, ó, disponibilidade mínima, 92%. E aqui está 92%. Então, a condição é se a disponibilidade que está em B3, né, for maior ou igual à disponibilidade mínima. Quanto é a disponibilidade mínima? 92%, não é? For maior ou igual a 92%, então, o que é para aparecer? Eu quero que apareça sim ou não. Aqui, efetuar pagamento, eu quero que apareça sim, não, sim e não, a depender da disponibilidade. Então, aqui vai ser sim. Por quê? Porque a sintaxe diz que logo depois do ponto e vírgula vem a resposta se a condição verdadeira. Ou seja, se B3 for maior ou igual a 92%, sim, é para pagar. Terminei a resposta, se a condição verdadeira, agora vem o ponto e vírgula de novo, está aqui. Então, ponto e vírgula, abre parênteses e boto não. Fecha, desculpa, aspas, né? Fecha aspas e ponto e vírgula. Aí você fala, ei, calma aí, por que é que você está colocando aspas? Porque eu estou escrevendo uma palavra. Toda vez
que dentro de uma fórmula do Excel você estiver escrevendo uma palavra, você tem obrigatoriamente que colocar entre aspas, tá ok? Pronto, vou apertar Enter. Aí, já apareceu sim. Vamos ver se está funcionando. Eu vou botar 98%. Sim. 99%. Sim. 94%. Sim. Aí falar, não está funcionando. Está dando tudo sim. É lógico que está dando tudo sim. Eu disse que a condição, né? Aqui, ó. A condição é que B3 seja maior ou igual a 92%. Então, se eu quiser ver o negócio funcionando bem, eu vou ter que botar menos de 92%, ou seja, 91%. Aqui, virou não. Tá vendo só como é? Então, a fórmula está funcionando, tá? Adequadamente. Mas tá, tudo bem. Deixa eu apagar aqui, né? Bom, tá muito legal, mas observe só o seguinte. Imagine que o contrato mude, tá? Imagine que você tem isso aqui tudo preenchido, tá? Você tem 1000 localidades preenchidas. Imagine que o contrato mude e a disponibilidade mínima desceu. Não é mais 92%, é 90%, tá? 90% aqui, ó, 90%. Veja que aqui está 91% e ele está dizendo que não é para fazer o pagamento. Aí você fala, ah, então a minha fórmula está errada. Na verdade, não é que a sua fórmula está errada, é que você fez a fórmula errada. Aí você fala, onde é que está o problema? Então eu não estou entendendo. É o seguinte, é desaconselhável, tá? Completamente desaconselhável você escrever valor dentro da fórmula. Veja só o erro que eu cometi propositalmente aqui. Eu escrevi o valor 92% aqui dentro. É errado. Você só vai escrever um valor dentro de uma fórmula quando ele for uma constante. O que é uma constante? É um valor que não vai mudar nunca. Por isso que o nome dele é constante. O nome deste número é constante. E isso aqui não é um constante, está escrito no contrato, mas o contrato pode mudar. O que é o inteligente de ser feito então? O inteligente é que você arrume um lugar na sua planilha e coloque, como eu fiz aqui, ó, disponibilidade mínima 90%. Aí o que é que você vai fazer agora? Você vai dizer que toda vez, se B3 for maior ou igual que é 2, né? Se for maior ou igual que é 2, então sim. Se não, não. Olha lá. Sim. Vamos ver se está funcionando. Vou botar 89%, que é menos do que 90%. Olha lá, já apareceu não. Eu vou botar 90%. Já apareceu sim. Por quê? Porque a condição é que seja maior ou igual, né? E aqui está igual. Ah, ô Felipe, então vamos ver. Imagine que o contrato mudou de novo para 95%. Vamos mudar aqui. Disponibilidade mínima 95%. Olha aqui, ó. Virou não de novo. Tá vendo como é fácil? Aí tá certo. Lá vem sua preocupação. Ah, eu vou ter que escrever de um por um essa fórmula? Não. Lembre-se que a lógica do cálculo é que vai te dizer se você pode puxar aqui pela alça de repetição, alça de preenchimento, ou se você vai ter que escrever. Aí você fala, como assim a lógica? Horas. O que é a lógica? O que é o raciocínio aqui? Eu só vou pagar se a disponibilidade for maior que a... Quer dizer, se a disponibilidade real for maior que a disponibilidade mínima. Aqui embaixo a mesma coisa. Eu só vou pagar se a disponibilidade for maior que a mínima. Aqui neste outro a mesma coisa. Eu só vou pagar se a disponibilidade é menor que a mínima. Então toda vez que for assim, basta puxar. Não é isso? Puxei. Olha que legal. E aí, tá funcionando bem ou não tá?
Olha para cá. 14ª zona. Disponibilidade 75%. Pagar, sim. Aí você fala, epa, tem alguma coisa errada aí, como de fato tem. Veja. Deixa eu copiar aqui. E colar aqui do lado. Olha só o que nós escrevemos aqui. Aqui eu escrevi que se, abre parênteses, B3, que é este local daqui, for maior ou igual do que é 2, que é esse daqui, então é para aparecer sim, se não é para aparecer não. Aí você fala, Felipe, a fórmula não está errada. Realmente, a fórmula não está errada, ela está inadequada. Por que motivo? Vocês lembram que eu falei que toda vez que você puxa pela alça de preenchimento, você está variando a linha, né? Por quê? Porque você está saindo da linha 3, puxando para 4, puxando para 5, puxando para 6, o que significa um incremento, ou seja, uma adição no número da linha, já que você está variando a linha. Aí você fala, certo, mas em que ponto você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Que quando nós puxamos essa fórmula daqui aqui para baixo, ele vai incrementar a linha. Ou seja, aqui está B3, nesse de baixo vai ficar B4. E aqui onde está E2, vai ficar E3. Conforme eu for puxando mais ainda, olha só. Conforme eu for puxando, ele vai incrementando a linha. Então, aqui onde está B4, vai ficar B5. Aqui onde está E3, vai ficar E4. Aí você fala, certo, Felipe, está funcionando bem. Vamos ver se está funcionando bem. Quem é B4? 98%. Quem é E3? Ninguém. Aqui, ó, E3. Não tem nada escrito. É lógico que 98 é maior do que nada. Por isso que a fórmula, que o resultado não está dando certo. Olha aqui para essa de baixo. B5 é 94%. Mais é 4. Não é nada. Aqui, o que é isso? E assim, respectivamente. Para cada uma que eu fosse colocando aqui, não tem nada escrito. É por esse motivo. É por este motivo que aqui está sim. Tá bom? Aí você fala, então eu vou ter que escrever tudo na mão? Claro que não. Veja, toda vez que você passar por uma situação semelhante à que eu estou me referindo agora, você tem que detectar qual é o valor que vai ser comum a todas essas outras daqui. Que é esse daqui, não é? Todos eles, não é? A disponibilidade da localidade pela disponibilidade mínima. Disponibilidade da localidade pela disponibilidade mínima. Veja que todas essas células daqui estão vinculadas a este valor daqui. Então, para que seja possível que você possa puxar pela alça de preenchimento, evitando que este número daqui varie, o 2, né? Porque o que está variando é a linha. Basta que você coloque um cifrão antes da informação. Está aqui. O nome disso daqui é, para facilitar para vocês, fixar âncora. Tá? Ou também conhecido aí pelos concursos públicos como referência relativa. Tá bom? Isso é uma referência relativa. Pronto. Vamos puxar para ver se funciona agora. Puxando. Olha que legal. 12ª zona, não. 13ª, não. 14ª, não. Vamos dar 2 cliques aqui para ver como é que tá. Olha lá. B14.
né? B14 é 2. Aqui a cor, tá vendo? Vamos ver essa de baixo. B21 é 2, tá vendo só? Eu fixei para poder puxar. É assim que funciona a função de lógica se. Tá ok? Lembrem-se, não definam valor dentro da fórmula. Você só vai definir valor dentro da fórmula quando for uma constante, tá bom? Um número que você tenha certeza de que nunca vai mudar. Caso contrário, se um dia aquele valor mudar, você vai ter um baita trabalho, porque você vai ter que mudar o valor dentro de cada uma das suas fórmulas. Eu garanto que você não quer passar por isso. Tá ok? Então, vamos olhar essa outra função daqui. Quer dizer, desculpem, essa outra planilha. Nessa outra planilha aqui, eu tenho controle de pagamento de telefone. Tá? Vamos botar aqui. Controle de pagamento de telefone. Lembrando que para mesclar essas células daqui, eu selecionei, né? Selecionei aqui em cima e apertei no botão mesclar e centralizar. Nessa planilha daqui, o esquema é o seguinte. Eu quero que o Excel me diga qual é o valor que eu tenho a pagar, com juros ou sem juros, com base no fato de estar atrasado ou não. Tá aqui. Vamos botar que o juro por atraso, né? Deixa eu selecionar aqui primeiro, porque isso aqui é dinheiro, né? Vamos selecionar e vamos botar formato moeda. Vamos imaginar que os juros por atraso seja de 10%, tá? É um valor fixo, 10%. Então, como é que eu vou fazer o cálculo aqui? Igual o valor da conta vezes 10%. Eu falo, você não disse que não é para definir valor dentro da fórmula? Disse. Perfeito para quem lembrou isso. Então, ao invés de fazer isso, eu vou arrumar um lugarzinho na minha tabela e vou botar aqui assim: multa por atraso. Multa por atraso, 10%. Pronto. Agora eu venho aqui e boto que é igual ao valor da conta vezes isso daqui. O raciocínio é o mesmo para as outras, né? Ou seja, valor da conta vezes este número, valor da conta vezes esta porcentagem. Veja aqui, mais uma vez, eu vou ter que colocar um cifrão antes do número da linha, porque quando eu puxar para baixo, eu não quero que essas outras fórmulas saiam setando o foco nessas células aqui de baixo. Todas elas devem estar vinculadas apenas aqui. Então, eu coloco um cifrão antes do número da linha. Agora eu já posso puxar pela alça de preenchimento. Tá aqui. Tá certo? Os juros por atraso é esse. Agora, aqui, para facilitar, tá? Para ser rápido, eu vou escrever aleatoriamente sim ou não. Tá? Eu vou pausar o vídeo enquanto eu escrevo. Pronto, aleatoriamente eu botei aqui sim e não, tá? Aqui no valor a pagar, eu quero que o Excel ou o Calc, né? Porque como eu já disse, os dois são a mesma coisa, né? Eu quero que o Calc me retorne o valor que eu tenho a pagar com base na questão de estar atrasado. Porque se estiver atrasado, não é só para pagar o valor da conta, é para pagar o valor da conta mais os juros por atraso. Então, aqui no valor a pagar, eu vou botar assim, igual se, abre parênteses,
Logo depois do parênteses, lembrando a nossa fórmula, vem a condição. Então, se condição, qual é a condição? A condição é que se o atrasado, né, ou seja, se o que estiver escrito aqui for igual a... O que eu vou botar aí? Sim ou não? Se você pensou sim, você acertou. Se você pensou não, você também acertou. Aí você vai falar, como assim? Gente, é simples, isso é uma questão de lógica. Se eu escrever aqui não, ponto e vírgula, o que é que eu vou botar aqui, depois do ponto e vírgula? A resposta, se a condição for verdadeira. Ou seja, se D3 for igual a não, é para pagar somando, né? Ou desculpa, se for igual, o atrasado for igual a não, significa que a pessoa não pagou atrasado, então vai pagar só a conta, ou seja, é para aparecer o que está em B3. Caso contrário, é para aparecer o que está em B3 mais o que está em C3. Não é verdade? Então, aí você fala, mas calma aí, D3 não é igual a não, D3 é igual a sim. Eu sei disso, mas gente, olha só o que eu escrevi aqui na frente. Eu estou dizendo que se for igual. Eu não estou dizendo que é. Tá? Vamos traduzir a fórmula para ver se ela está certa. Olha só. Se o atrasado for igual a não, ou seja, não atrasou, então é para aparecer só o valor da conta. Se não, é para aparecer o valor da conta mais os juros por atraso. Enter. Olha lá, R$ 173,80. Tá aqui, que é somar isso com isso. Vamos puxar. Tá aí, perfeito. Olha só, veja aqui a terceira zona. Ela não atrasou. Quanto ela vai pagar? 56. Olha a quarta zona, não atrasou. Vai pagar 78. Olha aqui a 13ª zona. Atrasou. Vai pagar a conta mais os juros por atraso. Tá vendo só como é? Então, essa é uma outra opção de fórmula. Neste caso daqui, eu só estou mostrando para vocês como é que vocês fazem para que ele decida qual é a conta que ele vai fazer com base em uma condição. Muito obrigado pela atenção e vamos para a próxima aula.